não existe nenhuma intervenção humana mais potente para a saúde, seja pensando na depressão, seja pensando no infarto do coração, seja pensando no Alzheimer, do que a atividade física. A atividade física consegue literalmente, da pontinha do cabelo até a unha do pé, beneficiar você como um todo. Pesquisas mostram já nas últimas 2 décadas, especialmente, que os exercícios de musculação para idosos são muito importantes e são bastante seguros. Tem bastante pesquisa mostrando que eles são seguros. É que não existe um protocolo para idoso, existe a avaliação individual. Porque cada um teve um histórico de vida, cada um fez um tipo de exercício que está carregando para a vida de hoje. Quando você faz atividade física, você não está só se prevenindo, você está construindo mais saúde. O Brasil é um país que envelhece a passos largos. E a gente sabe que o aumento de expectativa de vida não aconteceu só aqui, mas no mundo todo. Quantidade não é qualidade, a gente já sabe disso. O padrão de vida moderno tem levado muitas pessoas ao sedentarismo. Isso é um grande risco para o nosso corpo. No programa de hoje vamos falar sobre atividade física, como fazer, por que fazer e o que isso tem a ver com longevidade. A partir dos 25 anos, a gente já tem um primeiro declínio funcional, que é a primeira perda de massa muscular. E o normal é cada ano você perder mais massa muscular e substituir por gordura. E nisso, por isso que o movimento dos idosos é mais lento, porque quanto mais gordura você tiver entre a pele e o músculo, menos a contração é eficaz, a contração muscular. Então, aí que entra o exercício, tentar manter essa massa muscular, aumentar a massa muscular, e diminuir esse depósito de gordura que é natural. Então o movimento ele vai perdurando por mais tempo, vai ficando mais funcional por muito mais tempo. Hoje em dia eu costumo falar que muitos idosos eles estão começando a ter uns sintomas perceptíveis de velhice, de andar com mais dificuldade, de ter mais dificuldade na fala e no raciocínio. Com 80 anos, a gente vê 70 anos, pessoas tão ativas quanto elas tinham 50, 60 anos. Tem um relógio biológico que é impressionante como daí a medicina, o conhecimento da educação física, da fisioterapia, da nutrição, conseguiu fazer com que isso ficasse mais lento, conseguisse retardar o envelhecimento. Após os 60 anos de idade, as dores nas articulações aumentam e ocorre a redução da capacidade funcional. A atividade física ajuda a prevenir e retardar essas perdas, auxiliando o idoso a manter a sua independência. O preço do sedentarismo na fase da velhice é alto. Ficar deitado ou sentado durante muitas horas do dia aumentam as taxas de quedas, obesidade e doenças cardíacas. Realmente, uma diminuição da massa muscular é uma coisa que acontece com o envelhecimento. Agora, ele é muito pior se a pessoa é sedentária, né? Então, se é sedentária, isso daí ele é... Então, se ela consegue, né, mesmo que seja tardiamente, ficar mais ativa, fazer mais exercício, ela vai em algum tempo ganhar, realmente, e daí, lá no futuro, vai ser bem melhor do que se ela não tivesse feito nada, se ela tivesse ficado parada. É claro que ela, mesmo que ela fique forte, continue envelhecendo, essa perda vai continuar acontecendo porque é inerente ao envelhecimento. Mas isso que a gente fez, na verdade, foi aumentar a reserva funcional. Então, uma das coisas que a gente faz para promover saúde, né, no envelhecimento é melhorar a reserva funcional nos diversos níveis, seja as relações sociais, relações familiares, né, seja melhorando a capacidade cognitiva, aprendendo um novo instrumento, aprendendo uma nova língua ou estudando um assunto diferente, ou seja,
fazendo os exercícios. Então, assim, tudo que você faz repetitivamente, né, de preferência a cada tipo de, no caso específico, né, da atividade física, você criar movimentos diferentes, então você está recrutando outras áreas do cérebro. Porque a atividade física não é só a questão do músculo, né? Você tem que prestar atenção naquilo que o professor está falando, você tem que memorizar o tipo de movimento. Então você está trabalhando não só a área muscular, né? Você está trabalhando várias coisas, atenção, memória. Muitas vezes você tem que aprender palavras novas, né? Porque tem que usar aparelhos específicos. Então você está trabalhando com várias funções cerebrais. Imagine o seguinte: eu e você somos um carro. E como a gente sabe, qualquer automóvel tem os seus desgastes e precisa de manutenção. Caso contrário, ele vai parar no meio do caminho e vai precisar de um guincho. E ninguém quer ficar por aí passeando de guincho, certo? Então, para isso, os reparos são necessários. A ferramenta? Atividade física. Uma academia, um parque, a rua da sua casa. E para quem acha que a musculação é coisa só para jovens, estudos realizados no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mostraram um aumento expressivo de força e resistência em idosos devido à prática de exercícios específicos para a massa muscular. As pesquisas mostram já nas últimas 2 décadas, especialmente, que os exercícios de musculação, né, para idosos são muito importantes e são bastante seguros. Tem bastante pesquisa mostrando que eles são seguros, né? É claro, existe uma forma segura de fazer, então quem está orientando precisa saber exatamente como fazer para não ter lesões, né? E para ter um exercício eficaz. Não adianta lá só fazer com 1 quilinho e nunca aumentar o peso. Na verdade, a musculação ela pode ser progressiva, a pessoa vai se acostumando, quando o peso fica leve, aumenta o peso e assim por diante. Em algumas pesquisas lá no Hospital das Clínicas, a gente, né, fez com idosos fazendo musculação e em 9 meses a gente percebe um aumento de força de aproximadamente 200% do início. Ou seja, isso traz menos dor, isso traz mais, vamos dizer assim, independência para as atividades do dia a dia, a pessoa consegue subir uma escada melhor, consegue andar mais rápido na rua, né? Então, tudo isso então, traz grandes vantagens aí para a independência, para a autonomia, que são essenciais para a qualidade de vida. Na verdade, tudo é individualizado. A musculação ela é adequada para qualquer ser humano, desde que ela seja individualizada, desde que ela esteja de acordo com aquela pessoa, com a limitação e a potencialidade dela. Para o idoso é muito importante porque são esses impactos do exercício de musculação, e quando eu falo musculação não é necessariamente halter, exercício com peso, com aquelas máquinas. Pode ser exercício com o próprio peso corporal, como uma flexão de braço, né, um agachamento livre, exercício com elástico, são exercícios que têm resistência, são exercícios que a gente vai contra uma resistência. E esses exercícios são de musculação, todos são. O exercício de musculação, além de promover um aumento da massa magra, ele vai promover também um aumento ósseo. Então, a osteoporose, que é comum no idoso, ela pode ser retardada pelo exercício físico. O impacto do exercício, ele causa um efeito bioquímico no osso, de tensão, que faz você produzir mais osso. Às vezes a pessoa começou a fazer um exercício com 60 anos, ela se sente melhor, mais ativa e com maior bem-estar do que quando ela tinha 20 e não praticava, era sedentária. Há aqueles que pensam que a atividade física na velhice mais atrapalha do que ajuda. Afinal, já não se tem aquela energia de antes. Então é melhor ficar quietinho. Lê do engano. Antigamente, não vou nem falar datas, mas antigamente o idoso, quanto mais parado ele ficava, mais energia ele armazenava, ou seja, ele não gastava energia. Então daí seria, pelo conhecimento antigo, que ele viveria mais, por ele não gastar tanta energia. E na verdade, aí começou a se falar que o idoso fazendo exercício, ele se sentia melhor, ele rejuvenescia no sentido de ter menos doenças, de ganhar mais massa muscular, e a aparência dele ficava mais jovial, e daí quando a aparência fica mais jovial, é inegável o efeito do exercício, né? Existem, conforme eu falei, tem uma individualidade.
Tem idoso que tem mais comprometimento, outros menos, e o exercício ele pode ser feito para todo tipo de comprometimento. Ele pode ser feito até para o idoso que está acamado, que ele não levanta, desde que seja adequado, desde que a gente avalie individualmente as questões, as potencialidades e as limitações dele. A gente pode fazer o exercício em condições até bem comprometidas do idoso. Os exercícios na maca do hospital consegue se fazer. Então ele é sempre indicado, mas ele tem que ser direcionado individualmente. É que não existe um protocolo para idoso, existe a avaliação individual. Porque cada um teve um histórico de vida, cada um fez um tipo de exercício que está carregando para a vida de hoje, cada um teve uma experiência diferente. E nisso, cada um vem com um repertório motor diferente. Sempre no início do exercício, eu procuro perguntar o que você fez desde o início da sua vida, desde a infância. Se essa pessoa fez um balé com 7 anos e ela hoje tem 70, aquele repertório motor do balé vai poder ajudar ela em algum exercício com 70 anos. Existem muitas informações sobre a prática de exercícios físicos e seus inúmeros benefícios. Mas há que se dizer também sobre a maneira correta de se exercitar. Uma vez eu até escrevi no site de idosos da autoprescrição, porque é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. Existe, a autoprescrição existe, as pessoas elas vão ser autodidatas no exercício, não adianta isso. Então eu escrevi para elas terem cuidados. Quando quer fazer o exercício por conta própria, a melhor coisa é ela caminhar, fazer caminhada, que é o exercício mais tranquilo, ela se alimentar sem impacto e que ela tenha um controle melhor de velocidade, de frequência cardíaca, de respiração, ter as roupas adequadas e caminhar em lugares públicos, onde ela possa ter lugares não necessariamente públicos, mas lugares também particulares onde existe um respaldo de primeiros socorros. Por exemplo, caminhadas ao redor, dentro do espaço de shoppings. Geralmente os shoppings têm calçadas para as pessoas caminharem mesmo. Então é interessante caminhar nesses lugares, porque se ocorre algum problema, a própria empresa, o shopping ou a praça pública que contém aqueles primeiros socorros vai dar essa primeira assistência. E se ela estiver na rua sem essa assistência, é um risco maior. Então a autoprescrição é nesse sentido, de dar mais cuidado para as pessoas. A autoprescrição ela pode ser muito perigosa, assim como tomar um remédio por conta própria. Então por isso que a autoprescrição de caminhada, que eu falo, é o mais seguro para a pessoa, se ela quiser fazer o exercício e não quiser contratar um profissional. Para ter um efeito fisiológico no exercício, no mínimo 2 vezes por semana. Uma vez por semana já é perigoso e não causa tanto efeito do exercício. 2 vezes você já segura mais os efeitos do exercício. E aí, quanto mais vezes por semana, os resultados vêm mais rápido. O educador físico, especialista em questões sobre o envelhecimento, pode potencializar os resultados da atividade física no idoso. Os desafios são grandes, mas a experiência e técnica sempre falam mais alto. Dentro de uma doença de diabetes, depende do grau de diabetes, a gente tem que ver se ela está alimentada antes, ela tem que se alimentar logo depois para ela não ter crises de hipoglicemia. Então a gente já tem que ficar esperto com essa situação, já tem que ter um bom senso para ver se a pessoa está ficando com a pressão baixa. Então isso a experiência já diz, a gente já sabe, já olha e já vê quando a pessoa está com a pressão baixa e pode desmaiar. Então já tem, por exemplo, com a diabetes tem esse diagnóstico. Com o Alzheimer é interessante porque geralmente eu faço 3 séries de cada exercício, cada série eu tenho que explicar como se fosse a primeira vez. E com o Alzheimer, conforme no começo a memória recente, que é mais deficitária, a pessoa ela não lembra, por isso que eu explico 3 vezes. Mas conforme eu vou repetindo o exercício, costumo falar bem pedagogicamente, o passarinho, aquele exercício de levar os braços. Então eu vou costumando dar uns nomes, geralmente, que eu sei que eles lembram, e isso acaba fazendo parte da memória de longo prazo, aos poucos. Eu já falo o nome do exercício, eles já sabem e fazem. Então, mas isso demora, mas sempre, cada série, a memória recente é mais prejudicada, tem que explicar como se fosse a primeira vez.
Um estudo britânico publicado em 2018 mostrou que bastam 30 minutos diários de atividade física de baixa intensidade para reduzir o risco de morte em pessoas idosas em 17%. Caso seja possível praticar exercícios moderados ou intensos, a redução é ainda maior, de até 33%. Para que este programa tenha o máximo de aproveitamento, a gente resolveu pedir para o professor Ricardo uma sequência básica de exercícios que podem ser praticados aí na sua casa. Que tal? Bom, vou passar então uma sequência que a pessoa possa fazer em casa de 6 exercícios, lembrando que essa sequência é sempre assegurada com a pessoa tendo os exames médicos em dia, que ela possa conseguir fazer todos esses movimentos, certo? Então, primeiro, uma sequência, exercício de costas. Pode comprar essa faixa elástica em qualquer loja de material esportivo, ela tem diferentes tensões. Um exercício para trabalhar as costas e o ombro, um pouco de bíceps. Pode fazer 3 séries de 20 sequências e pode, entre elas, descansar de 10 a 30 segundos. Um exercício muito bom para a perna, para o sentar e levantar. Você pode fazer 3 sequências de 12, levantando. Se precisar ajudar, pode ajudar com as mãos, ou na coxa, ou na própria cadeira. E esse exercício ele vai fazer o fortalecimento aqui de quadríceps, de coxa, a parte da frente aqui da perna, na parte superior. Exercício para flexor, para trabalhar essa parte posterior de coxa, ainda utilizando a ajuda da cadeira. A gente começa com a perna direita, fazendo 20 execuções. E esse não precisa descansar, já parte para a outra perna, faz mais 20 execuções. Enquanto uma perna descansa, a outra executa. Esse exercício é a flexão de braço vertical. Você pode fazer na parede, claro, e ele vai trabalhar o peitoral, os ombros e o tríceps. Seria esse movimento, 3 de 20 movimentos. Interessante, nesse caso, soltar o ar a hora que sobe. Descansa. Agora a gente vai fazer um exercício para a parte média, para o abdominal, que é o primeiro que a gente vai fazer. Vai fazer no chão, você pode comprar um colchonete também em qualquer loja de material esportivo. Se você tiver dificuldade de sentar ao chão, você coloca esse colchonete ou num sofá para ficar mais estável, ou você coloca esse colchonete na cama e faz esse exercício na cama sobre o colchonete, não sobre o colchão, senão seu corpo fica muito mole sem estabilidade. Então o abdominal pode fazer 3 de 20 vezes aqui. O importante é salientar que o queixo fica longe do peito. Um erro comum é fazer isso com o pescoço, então é sempre esse movimento. Você vai sentir contrair esses músculos aqui. 3 de 20, pode descansar 30 segundos de intervalo. O segundo exercício da parte média é para trabalhar, fortalecer a lombar, fortalecer os glúteos. Então, com a cabeça aqui, a gente sobe o quadril e desce sem encostar no chão, soltando o ar a hora que sobe. Podem fazer 3 de 20 execuções com 20 segundos de intervalo. Bom, com essa sequência, a gente já pode dar início à prática de exercício físico. Já é uma forma de você iniciar a prática e poder ir para uma prática mais elaborada com um profissional adequado. É importante lembrar que antes do exercício físico, é importante comer um pedaço de fruta, um carboidrato de absorção rápida que vai te fornecer energia durante a prática de exercício. E logo depois do exercício, logo que você acabou o exercício, você come um outro pedaço já para repor energia. Os benefícios da atividade física vão além de um indivíduo. Quando praticada por muitos, o coletivo ganha. Ganha na qualidade de vida, ganha na produtividade dos idosos, ganha também no combate ao sedentarismo. Tá faltando motivação? Vai com disciplina. O que você merece é uma vida em constante movimento. O principal, se for resumir numa palavra, é independência, manutenção da independência, que é o principal, que a pessoa consiga ainda
ter os autocuidados, ir no banheiro sozinha, tomar um banho, fazer sua própria comida, fazer suas compras, cuidar da sua própria vida sozinha. E então, ela tendo todos os movimentos treinados, né, fazendo os exercícios físicos, treinando os movimentos, ela vai fazer os movimentos na casa dela muito mais fácil e vai perdurar por muito mais tempo. O objetivo que a gente fala de treino é funcional, por ele ser funcional aos movimentos cotidianos do idoso que ele faz na casa dele. Fazer atividade física é muito importante, né, para você ter um bom envelhecimento no sentido de ter mais independência, menos dor, né, e você, lógico, ter mais qualidade de vida. E daí começou a se verificar quais os fatores que levavam a pessoa a ter mais problemas também de memória. E daí descobriram que quem faz atividade física regularmente, né, acaba prevenindo a doença de Alzheimer e outros tipos de demência em 50%. É possível que a atividade física regular faça com que aumente, isso a gente já viu em modelo animal, né, em ratinhos, aumente uma neurotrofina, e essa neurotrofina melhora a neurogênese. A neurogênese é a capacidade, né, de ter uma plasticidade das células do cérebro, né, de elas aumentarem em algumas áreas, né, e isso pode ser estimulado então pela atividade física. E tem ganhos indiretos, né, que a gente sabe que quando faz atividade física melhora a socialização, melhora o sono, né, o bem-estar, a autoeficácia, o sentimento, né, de que a pessoa pode mais, né, o otimismo. Então isso traz, lógico, ganhos secundários que acabam melhorando o desempenho cognitivo. Com o envelhecimento da população, é cada vez mais necessário o incentivo aos bons hábitos que irão não só prolongar os anos do idoso, mas possibilitar a ele uma vida de mais qualidade. Se ele ganha, uma sociedade inteira ganha também. Não existe nenhuma intervenção humana mais potente para a saúde, seja pensando na depressão, seja pensando no infarto do coração, seja pensando no Alzheimer, do que a atividade física. A atividade física consegue, literalmente, da pontinha do cabelo até a unha do pé, beneficiar você como um todo. Eu costumo falar que uma sessão de exercício físico é um comprimido saudável, né? Um antidepressivo saudável. Conforme o exercício ele libera endorfina e serotonina, que são hormônios do prazer, que os antidepressivos também fazem esse tipo de trabalho para dar o equilíbrio bioquímico, né, das pessoas que têm essa deficiência. O exercício ele faz esse trabalho e as pessoas que estão medicadas, o exercício fica coadjuvante, fica junto com esse tipo de trabalho, né? Então, eu tenho um aluno que tem os sintomas depressivos e o exercício ele consegue entrar dessa forma agudamente a gente já vê uma melhora, que a pessoa começa às vezes muito para baixo e sem vontade de fazer exercício e de repente ela termina feliz e falando bastante, né? Contando da vida, dá uma euforia, às vezes ela só fez o exercício. Trabalho recente publicado há 2 meses na maior revista de neurologia do mundo. Eles acompanharam mulheres, 2.000 mulheres, por 44 anos. É o tipo de trabalho que a gente não vê todo dia porque é muito difícil acompanhar por tanto tempo tanta gente. E o que ele mostrou? Que as mulheres que faziam atividade física enquanto adultas, 30, 40 anos, e que mantiveram a atividade física até os 70, 80, 90, reduziram em 88% o risco de Alzheimer. Uau! A gente não tem nada parecido em nenhuma tentativa humana. E na verdade o que a gente sabe também, assim, que mesmo quem já tem a doença e que começa a fazer atividade física, tem a doença mais lenta. Então nunca é tarde demais. Aquela desculpa que, eu tenho 70 anos, nunca fiz atividade física, para que eu vou fazer agora? Não se engane. Nunca é tarde demais para fazer o bem. Não, fala que antes tarde do que nunca. Todo mundo pode começar em qualquer idade, desde que adequadamente, para evitar que a pessoa tenha uma lesão e daí ela desempolgue com o exercício físico por vez. Então a gente tem que tornar primeiro a atividade prazerosa para ela. Ela tem que fazer uma atividade que seja prazerosa para ela poder, para ela ter vontade de vir à sua academia te ver ou te receber em casa para fazer o exercício físico. E o interessante é que não é verdade que você só previne.
Quando você faz atividade física, quando você se engaja, quando você fica curioso, quando você cria um propósito para a sua vida, você não está só se prevenindo, você está construindo mais saúde. Você está chegando, na verdade, a um melhor patamar seu. Não é nem só prevenção, é hoje está melhor. E não é só doença, isso a gente tem que fugir dessa perspectiva. Cuidar da saúde não é se preocupar com doença, é em amplificar a saúde. O nosso papel não é só fugir do negativo, não é só ficar no 0 a 0, é ficar positivo. É se eu sou feliz, por que não ser mais um pouco? Se eu sou saudável, por que não mais um pouco? Se eu tenho uma interação boa social, por que não buscar mais? Por que não chegar ou buscar aquilo que eu posso dar a mais para os outros e para mim mesmo? A gente tem que sair desse viés negativo de que eu tenho que fugir do negativo, mas o zero tá bom. Não tá bom. Porque se zero fosse bom, a gente não estaria vendo a epidemia de doenças que a gente está vendo hoje, a epidemia de sofrimento que a gente está vendo hoje, especialmente em países como o Brasil, que ainda tem uma ideia errada do que significa saúde, que tem essa ideia passiva e principalmente uma ideia errada. Se meu corpo não está reclamando, eu estou saudável. Errado. O silêncio do corpo não é saúde. Esperar seu corpo reclamar é que é tarde demais. E esse é o grande problema. São pequenas coisinhas. Não tem uma resposta única. Na verdade, tem uma rotina produtora de saúde ou produtora de doença. E é isso que a gente precisa lembrar. Saúde não é ir no médico, não é tomar remédio. É o que eu como, é o que eu bebo, é o que eu faço ou deixo de fazer, é o sofá ou é a academia. É a qualidade do meu sono, e o sono é essencial para o envelhecimento normal. São essas grandes, pequenas coisas que vão influenciando a minha trajetória. Encontrar a motivação para se exercitar não é fácil. Se fosse, não estaríamos aqui te alertando sobre o sedentarismo. Mas quando a motivação falha, entra a determinação. Por último, uma pergunta. O que vai fazer com todas as informações que ouviu até aqui?